Bom dia, meus irmãos. Nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 14 ao 16, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Elias havia profetizado que não choveria em Israel até que ele orasse novamente para que chovesse. Na época, o rei de Israel era Acabe, e que, revoltado com a oração de Elias, saiu à sua procura para prendê-lo, matá-lo, né? E Elias se refugia, e depois de ser cuidado pelo Senhor, a qual mandava alimento para Elias através de um corvo, Elias é destinado por Deus para ir para Sarepta, a qual ali Deus já havia falado com uma viúva, né, que iria cuidar dele, está aí no versículo 9 desse texto. Diante disso, quando Elias chega à casa, né, à cidade de Sarepta, ele encontra essa viúva e ele pede que ela trouxesse um bolo para ele se alimentar, né? E ela fala que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia prepará-lo para ela e o filho, e depois não teriam mais nada. E ele falou: olha, traz primeiro para mim. E ela atendeu, né? Ela aceitou o desafio a qual Deus havia falado a ela, e Elias agora se prontifica. Então ela identifica que Elias é aquele que Deus o havia enviado. E diante disso, ela vai e faz. E nesse momento, então, que ela faz o bolo, Elias come, a farinha não se acabou, o azeite não se acabou, eles puderam ter aquela quantidade que nunca se acabava, porque Deus estava multiplicando, e assim eles foram alimentados, né, até que aquela seca passou, até que aquele período, né, horrendo ali se acabasse. O que isso nos mostra? O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele traz as providências necessárias para nós. Sabe qual é o problema? É que às vezes você, às vezes nós não atendemos a palavra do Senhor. O versículo 9 que eu mencionei, eu vou ler aqui, ó. Quando Deus fala para Elias: desponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Gente, olha, preste atenção. Às vezes nós não queremos isso. Isso o quê? Né? O desafio da palavra de Deus. Porque às vezes nós não acreditamos. Porque às vezes nós preferimos ficar na nossa comodidade. Porque às vezes, né, nós colocamos várias desculpas para não atendermos ao chamado do Senhor. Em Sarepta havia outras viúvas. Havia outras pessoas que, por certo, passaram necessidade, por certo, o alimento se acabou, mas essa mulher, porque ela ouviu a voz de Deus e a confirmação da voz do profeta. As pessoas que ouvem a voz de Deus, gente, o Senhor cuida. E não houve necessidade ali, porque ela ouviu a voz de Deus. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma situação adversa a qual não gostaria de passar? Ouça a voz de Deus. Atenda a voz de Deus. Confie em Deus, que Ele fará na sua vida, assim como Ele fez na vida dessa viúva, do seu filho, e na vida de Elias, porque estava ali fazendo o que Deus havia mandado. O problema é que muitas vezes nós não confiamos. Nós achamos que isso aí é história da Bíblia. E a história da Bíblia é a história verdadeira. A história da Bíblia é a palavra de Deus. Então, medite sobre isso. Se você está passando por uma situação adversa, deixe a palavra de Deus fluir na sua vida. E Jesus, ele falou:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você ainda não está liberto, liberto de qualquer situação, liberto das mentiras que esse mundo coloca sobre você. Conheça a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Que você tenha uma semana de paz, de bênção, uma semana de vitória. Uma semana onde você deixe a palavra de Deus fluir na sua vida. Amém.